Olá a todos, boa noite. Vamos continuar mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Permanecemos na leitura do Evangelho de São João. Continuamos ainda na introdução, hoje na página 4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aparece 7 vezes nessa passagem, capítulo 5, versículos 31, capítulo 32 até o 33, capítulo 36, 37 até o 39. Enquanto o verbo crer, frequentemente em forma negativa, aí se lê 6 vezes, capítulo 5, versículo 38, 44, 46, 47 ao 47. Dessa forma, judaísmo e cristianismo se opõem. As talhas que servem para as purificações dos judeus são 6, capítulo 2, versículo 6. Esse sistema de purificação imperfeito está ultrapassado. Opor, capítulo 15, versículo 3, capítulo 13, versículos 8 ao 10. As festas dos judeus são mencionadas 6 vezes. A Páscoa, capítulo 2, versículo 13, capítulo 6, versículo 4, capítulo 11, versículo 55. Uma festa não denominada, capítulo 5, versículo 1. As tendas, capítulo 7, versículo 2. E a dedicação, capítulo 10, versículo 22. Mas a última Páscoa se tornará a Páscoa de Cristo, sua passagem deste mundo para o Pai. Capítulo 13, versículo 1. E é por isso que é nomeada 7 vezes. Capítulo 11, capítulo 55 até o 55. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 18, 28 até o 39, capítulo 19, versículo 14. Cristo é agora o verdadeiro Cordeiro Pascal. Capítulo 19, versículo 36. Êxodo, capítulo 12, versículo 10 ao 46. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Todavia, se ele é morto, tem o poder de ressuscitar a si mesmo, o que constituirá o 7º sinal, que atesta a realidade de sua missão. O sinal, por excelência. Capítulo 2, versículo 18 ao 19, capítulo 2, 1s, capítulo 4, 46s, capítulo 5, 1s, capítulo 6, 1s, capítulo 9, versículo 1s, capítulo 11, versículo 1s. Todos esses textos foram redigidos na mesma época e pela mesma mão. Há hoje muitas dúvidas a esse respeito, tal como o possuímos agora. O Evangelho de João oferece, com efeito, numerosas dificuldades. É impossível conciliar textos como capítulo 13, versículos 36 e 16, capítulo 5. Capítulo 16, versículo 5. A sequência normal de capítulo 14 e 31 se lê em capítulo 18, versículo 1. O pedido dos irmãos de Jesus, em capítulo 7, versículo 3 e 4, supõe que ainda não realizou nenhum sinal em Jerusalém.
opor sobretudo, capítulo 2, versículos 23 e também capítulo 5, versículo 1, 9. Fragmentos como capítulo 3, versículo 31 a 36 e sobretudo capítulo 12, 44 ao 50 estão fora de contexto. O fragmento que se lê em capítulo 7, versículos 19 ao 24, deveria seguir imediatamente depois do relato da cura do paralítico, em dia de sábado. Capítulo 5, versículo 1, 16. Todo o capítulo 21 é curiosamente colocado depois de uma conclusão do Evangelho. Capítulo 20, versículos 30 a 31, que será retomado em parte em capítulo 21 e 25. Além disso, as duplicatas são numerosas. Notemos em particular as dos capítulos 7, versículo 8, os textos do capítulo 7, 33 ao 36, e capítulo 8, versículos 21 ao 22. São apenas dois desenvolvimentos paralelos de um tema comum. E há muitas tentativas de prender Jesus no discurso de uma mesma festa. Capítulo 7, versículo 30 ao 32, capítulo 44, capítulo 8, versículo 20 ao 59. É provável que tais anomalias provenham do modo como o Evangelho foi composto e editado. Ele seria de fato resultado de lenta elaboração, compreendendo elementos de épocas diferentes, de retoques e adições, de redações diversas, de um mesmo ensinamento, visto que o todo teria sido publicado não pelo próprio João, mas depois de sua morte por seus discípulos. Capítulo 21, versículo 14. Assim, na trama primitiva do Evangelho, esses teriam inserido fragmentos joaninos que não queriam deixar perder e cujo lugar não era rigorosamente determinado. Para explicar as anomalias do Evangelho em sua forma atual, outros autores admitiriam, de preferência, que o evangelista teria utilizado uma ou mais fontes. Bultmann distingue assim: uma fonte dos sinais, que teria contido os milagres relatados no quarto evangelho, uma coletânea de palavras atribuídas a Jesus, um relato contando a paixão e a ressurreição de Cristo. O último redator teria dado certo número de retoques na obra do evangelista. Dessa reconstrução bultmanniana, apenas a hipótese de uma fonte dos sinais teve certo sucesso. Sucesso bem relativo. Por outro lado, uma vez que para alguns forma não se poderia mais falar de uma fonte dos sinais, mas de um evangelho completo que incluía a pregação do Batista e os relatos da paixão e da ressurreição. Seja qual for o modo de abordar o problema, os comentadores se esforçam para reconstruir um escrito fundamental, reutilizado pelo evangelista. É possível que esse escrito fundamental o tenha conhecido também Lucas, o que explicaria o parentesco notado há tempo entre tradições joaninas e lucanas, Evangelho e Atos, especialmente no que se refere aos relatos da paixão e da ressurreição. Qual é o autor do quarto Evangelho? Ou, antes, quais são os autores? Uma vez que esse Evangelho provavelmente se formou em etapas sucessivas? É difícil responder. O nome daquele que fez a última redação nos é desconhecido. É possível, todavia, determinar sua personalidade. Era judeu cristão que se esforçou para
rejudaizar o Evangelho por meio de retoques de amplitude menor. Esses se referem, sobretudo, à escatologia, conforme Bultmann bem destacou. No seu conjunto, o quarto Evangelho desenvolve o princípio de uma escatologia já realizada, influenciada pelos modos de pensar gregos. O judaísmo distinguia o mundo presente e o mundo escatológico, futuro, conforme João capítulo 8, versículo 23. Os dois mundos existem. Um é o embaixo, este mundo, e o outro é em cima, com Deus, em Deus. A ressurreição não deve mais ser esperada para o instante em que for instaurado o mundo futuro. TN, capítulo 12, versículos 1 ao 2. Mas já está realizada em e por Cristo. Capítulo 11, versículos 23 ao 26. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos conceda o devido discernimento para bem compreendermos as vossas palavras que acabamos de ler aqui em João, nesta introdução, e que possamos com este discernimento, Senhor, e o conhecimento aqui aprendido, nos tornarmos pessoas melhores e ajudarmos todas as pessoas também no mundo inteiro a se tornarem pessoas melhores. Com a vossa graça e os vossos ensinamentos, esperamos, Senhor Deus, que isto venha a ocorrer. Mais uma vez, convido todas as pessoas que nos assistem e que também participaram conosco desta leitura a refletirem na palavra de João, que aqui acabamos de ler, e que todos nós possamos crer no Evangelho, nas palavras de Deus e ficar vigilantes em oração, louvando e agradecendo a Deus a todo momento, para assim podermos, quem sabe, fazer parte com Deus no reino que está preparando para seus escolhidos. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo e abençoado dia. Até daqui a pouco.